Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião. Segunda-feira, 19 de dezembro de 2022. A gente começa uma semana na qual comemora-se o nascimento do menino Deus, divino Deus, Jesus Cristo. Dia 25 vai dar, 24 vai dar sábado, então 24 para 25. Então, estamos na semana do Natal, né? Apesar de muita gente chamar o dia de domingo, muita gente chamar, não, de fato, a semana começa no domingo, né? Então, assim, de sábado para domingo, é Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Opinião começa agora. Hoje a gente, como você observou ao longo do dia, as chamadas aí, e também na última sexta, quando ao final da entrevista daquela ocasião, com o Neurilan, a gente disse que teríamos aqui hoje, que a gente teria aqui hoje o Max Russi, deputado estadual, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, presidente do PSB. Ocorre que, nesse exato momento, está acontecendo na Assembleia Legislativa uma baita discussão em torno da pauta mineração. Dentre outras questões, a possível taxação da mineração é um assunto muito polêmico, aliás, o mais polêmico dos últimos dias, lá no Parlamento Estadual, na Assembleia Legislativa. Aí o deputado Max me ligou, tem mais ou menos uma meia hora, dizendo como é que está o cenário lá, está inflamado, borbulhando de muitas discussões, que não é só a questão da mineração que está sendo votada, tem outros pontos mais, não é, da pauta, eles querem limpar tudo, pelo menos a parte mais polêmica, e isso requer muita discussão, muito debate em plenário, não é só chegar e votar. E aí ele falou, Paulo, eu vou fazer um esforço enorme para estar aí antes do término do programa, mas se eu não for, compreenda que a causa aqui, ela é justa, e de fato é, não é plausível, a gente entende que primeiramente tem que honrar os compromissos lá no parlamento, depois a gente vem aqui, ele vem aqui, não é, falar com o telespectador, que na ponta é o eleitor também, mas lá é prioridade porque esses assuntos são de interesse direto da população mato-grossense. Então, estou dando essa explicação porque você viu aí na tomada aberta, o Max não está aqui, como anunciado, e aí eu e o Lorenberg só aqui, ó, Lorenberg e eu, que parece que ficou mais estreito, né? Mas é isso que eu tenho para dizer sobre o deputado Max Russi. E se ele, porventura, não chegar aqui hoje, não é? Se ele puder vir hoje, a gente vai organizar uma outra data para possivelmente, ainda neste ano, para que ele venha falar aqui. Tem muitos assuntos além da questão da mineração propriamente, não é? A mesa diretora, Max Russi deu largada aí, diz que dali ele não sai não. Diz que vai realmente, independente de estar ali o botelho no páreo, ele mantém a candidatura à presidência da Assembleia. Eleição que vai acontecer agora em fevereiro, não é? A eleição da nova mesa diretora para a próxima legislatura. Dito isso, eu cumprimento o meu caríssimo Lorenberg Alves. Como vai? Vai bem? Muitíssimo bem, Paulo, muito bem mesmo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E é uma grande verdade. E então, pegando a deixa aí de Lorenberg Alves, eu vou cumprimentar você que acompanha ao programa Opinião, não é? Em qualquer canto, aonde quer que você se encontre, com quem quer que você se encontre, como quer que você se encontre pela internet, acompanhando a Opinião, não é? Assistindo à Opinião, eu quero agradecer pela sua companhia, pela sua audiência e dizer que é muito bom estar com você a cada noite, porque aqui a gente, além de levar a informação, a gente aprende muito, porque a gente se abre para a interatividade, a interação do telespectador. Dito isso, está vendo aí, ó, no rodapé do seu televisor, esse é o número do WhatsApp, para que você interaja com a gente. Aonde você está agora? O que você está pensando das coisas que estão acontecendo aí? Acabei de citar a questão da mineração. Eles estão querendo achar um dinheiro novo, por exemplo, para honrar com os aposentados lá, não é?
que estão sendo taxados aí, e o governo do estado disse que tendo dinheiro novo, aparecendo dinheiro novo, a fonte nova, né, fonte de dinheiro novo, ou seja, que não seja aquele dinheiro que já está contadinho lá, não terá problema nenhum de se conceder aí, né, os benefícios dos aposentados e não taxá-los, por exemplo. Estamos falando de 200 milhões de reais. Então, é uma discussão muito importante. Eu não sei se seria necessário tudo isso, uma vez que a gente sabe, né, que o Estado tem uma arrecadação muito boa, mas, enfim, acharam esse caminho e da própria taxação da mineração, e talvez seja justo que se taxe, talvez tenhamos que ter uma discussão, eles tenham que ter uma discussão mais aberta, mais detalhada sobre o percentual a ser cobrado, né? Porque para fincar a faca também nos mineradores, nas usinas, não vai ser viável, pelo contrário, pode dar problema, afugentar e matar esse segmento que é tão importante aí para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Lorenberg, então, já que eu estou... então, você pode participar conosco, dando sua opinião sobre esse e outros assuntos mais, política, o cenário político nacional, as manifestações, esteja bem à vontade. 99932-2529, o Boca vai colocar de novo ali embaixo, no rodapé, o caríssimo WhatsApp. Eu acho que o Boca vai colocar, colocou. Ele é prudente e meu amigo, e por ser meu amigo, ele colocou ali. Não é? Ali não é o... É ou não é? Eu não estou enxergando. Não, ali é o... Não colocou não. Coloca aí, Boca, o telefone, 99802-5959. Se não for o Boca, é o... Quem está lá, Caroline? É o Rômulo? Ah, a Caroline me falou aqui que estamos com um problema técnico no WhatsApp. Ah, Caroline, tem que me avisar também, né? Não me avisar uma vez só, pelo menos a cada 10 minutos. Então, tá, Lorenberg, essa questão que eu falei aqui do dinheiro novo que o governo falou, né? Ah, mas e tal, precisava disso? Eu acabei de dar minha opinião aqui, acho que pelo cenário econômico que a gente tem notícia, né, que está no azul, que está bombando, eu não sei se seria necessário, mas o que você acha? Paulo, você está coberto de razão, eu assino embaixo tudo que você falou a respeito disso. Não é necessário, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Veja, vamos pegar dinheiro novo, vamos taxar a mineração, porque dela vamos tirar dinheiro para cobrir a ausência do dinheiro do pagamento dos aposentados e pensionistas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E por outro lado, veja, quando você taxa aposentados e pensionistas, colocando o índice percentual de 14%, convenhamos, não é justo isso. Sabe por quê? Porque esse grupo de pessoas, esse grupo de servidores já prestaram uma enorme contribuição ao Estado. Não pode ser de novo penalizado, até porque eles não têm culpa do rombo na Previdência, amigos. Essa taxação é para cobrir, aliás, o aumento, porque estava em 11%, pulou para 14%, para cobrir um rombo da Previdência. Ora, os aposentados não têm a menor culpa do rombo na Previdência. Os pensionistas não têm a menor culpa dos problemas na Previdência. Ao contrário. Então, por que penalizá-lo de novo, ou penalizar todo esse pessoal novamente, amigos? Não tem sentido. A meu juízo, o governador Mauro Mendes, o governo Mauro Mendes e a Assembleia Legislativa erraram muito nesse particular. Porque, veja, a PEC dos aposentados precisava de 15 votos, obtiveram apenas 13 votos, faltaram 2. Mas convenhamos, amigos, o Legislativo não é apenas para colocar o pé na porta, não. O Legislativo também tem a tarefa de negociar com o governo. O governo e o governador têm a tarefa de conversar com a Assembleia Legislativa. E nessa conversa, trazer algo
que possa ser benefício tanto para o Estado, quanto para a população e quanto para os aposentados e pensionistas. Isso não ocorreu. Tanto não ocorreu porque não conseguiu os votos necessários. Por outro lado, amigos, veja, há um outro detalhe que tem que ser colocado aí. Ah, vamos buscar dinheiro novo. Para quê? Isso é importante, mas para outra coisa. Não para poder aliviar o bolso do aposentado. Todos nós sabemos, e é bom a gente bater sempre nessa tecla, Paulo, sempre. O que fez o governo federal? Até R$ 7.080 é isento de taxação. Até R$ 7.080. O que fez o governo do estado de Mato Grosso, contrariando o que dá a nacional, até 3 mil e poucos reais. Ora, todos nós sabemos que o aposentado, grande parte desses aposentados e desses pensionistas, precisam ir à farmácia, comprar medicamentos. E os medicamentos estão caros, e muito caros. Sem falar de um outro detalhe, não tem medicamento sobrando. Com as guerras, com a guerra que se tem, com a pandemia, e o Brasil precisa de insumos que compra lá fora. A ausência de insumos diminuiu a produção de medicamentos. Ao diminuir a produção de medicamentos, aumenta o custo desses mesmos medicamentos, que, aliás, em abril, sofreu um reajuste de mais de 12%. E todos nós sabemos que o aposentado precisa desses medicamentos. E ele não vai encontrar na farmácia popular, às vezes. Não vai encontrar nas mãos dele isso. Ele precisa comprar. Ele precisa tirar o dinheiro do bolso. Veja, amigos, precisar de dinheiro do bolso para poder bancar parte desses medicamentos. Ora, onde está a justiça aí? Não existe justiça. O correto seria isentar, fazer como o governo federal fez. É preciso a gente refletir isso sempre. O governo federal agiu de bom tom. Até 7.080 é isento dessa taxação. A partir daí, sim, taxa-se. Aqui deveríamos isentar até 7.080 e aí, paulatinamente, quem ganha gradativamente até 10 mil reais, uma taxação de 14%. Ou menos, mas vai aumentando à medida que aumenta o valor dessa aposentadoria. Mas por que não fez isso? Para não mexer com o grande, para não mexer quem recebe 15 mil reais, para não mexer com quem ganha 20 mil reais, 30 mil reais e assim por diante. É exatamente essa a questão. Ou seja, aquela frase antiga que nós incansavelmente ainda continuamos a ouvir. A corda sempre rebenta do lado mais fraco. E é exatamente o que acontece. Ou então aquela outra frase assim, governo Robin Hood, né? Tira dos pobres para dar para os ricos. Para dar para os ricos. No frigir dos ovos acaba sendo assim, porque você está preocupado em não taxar os grandes, mas esfolando os pequenos, isso não é justo. Para dizer o mínimo, não vou polemizar, mas eu vou fazer uma crítica aqui aos parlamentares, porque assim, aos nobres parlamentares, agora é hora de bater na mesa. Independente se você é situação, se é oposição, se é independente, é uma situação de justiça, só isso, de justiça. Então o que você tem que fazer? O que teria que fazer pelo menos, eu não quero ensinar o Padre Nosso ao vigário, mas eu penso assim, aos olhos de quem elegeu vocês, não é? Eu sou um dos eleitores aí que votei para alguém que está ali. Deviam fazer o seguinte, é justo isso que o governo está querendo, está fazendo? O Lohenberg deu aqui o caminho das pedras, tem já uma situação em nível nacional, por que não repetir aqui gradativamente? Você está com essa sanha toda pelos 14%, faz de forma gradativa para os maiores, mas com regras. Por que eu critico os deputados? Porque, primeiro, tem que saber dizer não. Não é dizer só amém, não. O Lohenberg está sempre ressaltando aqui, quando vem algum deputado aqui, cita o artigo lá da Constituição que diz que do papel do parlamentar, que é de fiscalizar, não é? Esse papel não pode ser esquecido num momento como agora, aliás, em momento algum, mas especialmente num
time tão crucial, num tempo tão crucial como o de agora, uma matéria tão importante como esta, você ficar com medinho por 2 votos que você falou? 2 votos, precisava de 15. Por que que você que é aliado se escondeu debaixo da mesa por conta dessa situação de ser base do governo? Essa é uma situação. A outra é levar mais oxigênio à conversa. Quando há oxigênio no cérebro, mais você tem argumento, possibilidade de argumentar e achar saídas, não é? Achar saídas. Quem sabe, se tivessem tido maior poder de argumento, não tivéssemos aí conseguido alcançar a meta lá do governo federal, no que foi colocado em âmbito nacional. Então, assim, eu acho que se discute muito pouco, está preocupado, cada um preocupado em fatiar. Que tal? Vamos taxar a mineração, aproveitou já o tema mineração, vamos tirar um pedacinho para cá, outro para cá, tudo fazendo política, né? Vamos tirar um pedacinho aqui para não sei o quê, para não sei o quê, para não sei o quê. E o tema que motivou toda essa movimentação, aposentados, fica em terceiro plano. Então, eu acho que teria que haver isso. Eu tenho uma esperança enorme nos novos deputados, né? Não são tantos, mas são alguns, são 6. 6. Que eles venham fazer. Eu falei outro dia por telefone com o deputado lá de Rondonópolis, lá, esse novo lá de Rondonópolis que foi eleito agora, um dos novatos aí, Carlos, não sei, eu esqueci o nome dele. Cláudio, né? Cláudio Pereira. Ferreira. Errei o sobrenome dele aqui. O Cláudio, eu falei com ele por telefone, aí ele me contando da toda a vontade que ele tem de fazer diferente aqui. Eu até falei, bicho, tu vai chegar aqui e ficar com covardia. E não também, né? É porque você apoia o governo, porque a Casa Civil vai bater duro. Você vai liberar suas emendas? Sim, senhor, é bem provável. E são impositivas suas emendas, entendeu? Não vai ficar com medinho de não receber emenda e ter que acompanhe sua consciência, né? Aquilo que fez com que os seus eleitores votassem em você e tal. Ele falou, não, o povo está enganado comigo, se pensa que eu vou, né, amarelar lá, não, eu vou para fazer a diferença mesmo e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falei, essa ligação está sendo gravada, falei para ele, está gravada aqui, vem como age lá na Assembleia que dá para trás aí, né? Então, parece que há a vontade, né? Mas eu vi tanta gente chegar com vontade ali, Lorena, e aí depois acomoda-se. Aí vem o canto da sereia, se é que você me entende, né? E fica por isso mesmo. E esse candidato eleito em Rondonópolis, se pegarmos toda a votação dos candidatos em Rondonópolis, ele obteve a maior votação, viu? A maior votação em Rondonópolis foi a dele. Foi. E veja que nós temos 2 deputados na atual legislatura de Rondonópolis, que é o Tiago Silva, do MDB, e o Claudinei, que não foi eleito, que é aquela briga com o congelamento dos votos lá do ex-prefeito de Chapada. Então ele obteve a maior votação. Na semana que passou, de acordo com a imprensa de Rondonópolis, eu não ouvi o candidato, mas ele já está visualizando, Paulo, a eleição de 24, lá nas eleições municipais de Rondonópolis. Ele já foi candidato a prefeito na vez anterior. Não obteve êxito, parece que obteve 16 ou 17 mil votos apenas, ficou em terceiro lugar. E agora ele já está visualizando uma possibilidade de ser candidato a prefeito de Rondonópolis. Nada contra, mas não pode perder de vista que agora ele vai tomar posse no início de fevereiro como deputado estadual, e como deputado estadual ele representa e tem que representar sim o conjunto da população mato-grossense, em especial da sua região, que é lá a região. Quando a gente fala Rondonópolis, não é só a cidade de Rondonópolis, toda não a região. É só o município de Rondonópolis. O amigo telespectador talvez não saiba, todos os amigos telespectadores não saibam, mas parte sabe sim. Nos anos 50, nos anos 60, aquela região toda era Poxoréu, dominado por Poxoréu. Poxoréu tinha o domínio político daquela região. Aliás, Rondonópolis nasceu exatamente de um braço
de Poxoréu. Dominava tudo politicamente. Tinha deputados estaduais, tinha deputado federal por Poxoréu, agora não. Toda aquela região que nos anos 50, em menor território, pertencia ao domínio político de Poxoréu, hoje pertence a Rondonópolis. Rondonópolis é uma grande força. Tem um senador, que é o Wellington Fagundes. O Wellington Fagundes tem a base eleitoral em Rondonópolis. Tem nessa legislatura 2 deputados estaduais. Tem o deputado federal Medeiros, que não se pode perder de vista isso. Portanto, a força política de Rondonópolis é muito grande. E na próxima legislatura, ela não perdeu fôlego, não. E não perdeu oxigênio. Agora, eu sou contra isso que você falou aí. Eu tenho que ir para o intervalo comercial, né? Eu sou contra quando esse negócio aí que você falou aí de o cara usar um cargo como trampolim para o outro, entendeu? O cara vem para cá, fazer um ano e pouco aí de legislativo e assembleia, faz algumas ações para aparecer bonitinho na foto, para disputar lá a prefeitura no município. E isso acontece a UFA, por todo canto aí. Não deve, eu concordo com o Lorena, não deve, né? Mas enquanto a legislação permitir, é o que sempre acontece, né? E ele, está tudo desenhado, o Cláudio, ele teve, como disse o Lorenberg, uma expressiva votação lá no pleito passado agora, não é, para deputado, e isso, em tese, o acredita, né? O avaliza para disputar aí, com chances, a Prefeitura de Rondonópolis. Opinião vai dar um tempo só para o intervalo comercial, mas volta já já, é um instante só. E o Opinião está de volta ao vivo. Quero mais uma vez explicar a você que está acompanhando o programa Opinião. Paulo, você não falou, cara, eu não vou mais acreditar em você. Você falou que o Max estaria, o deputado Max estaria com vocês aí hoje. Falei, gravei a chamada, foi para o ar e tudo, né? Entretanto, ocorreu o seguinte, que nesse instante está havendo uma sessão importantíssima, sessão extraordinária, inclusive, na Assembleia Legislativa, tratando de assuntos muito importantes, dentre eles a possível taxação aí da mineração. A gente discorreu, Lorenberg e eu, no bloco anterior sobre isso, né, os motivos, causas e circunstâncias porque esse assunto está sendo discutido lá no Parlamento. E, dentre outros também, tem muitas emendas a serem apreciadas e o Max me ligou, o deputado Max me ligou, argumentando que se vier vai chegar atrasado aqui e a gente entende perfeitamente porque lá é prioridade, né? A sessão é prioridade. Não que você não seja telespectador, mas a gente entende, né, a questão da atribuição de um parlamentar. Olha, o recado agora é para você que está aí fazendo compras pela cidade, pelo estado. Você tem que entender que você, além de comprar, você pode ganhar muitos prêmios. É o Natal Premiado CDL. Acompanhe. Chegou a campanha mais esperada do ano. É o Natal Premiado CDL, de 25 de novembro a 8 de janeiro. A cada R$50 gastos nas empresas participantes, você ganha um cupom. Pagando nas maquininhas do Sicredi, suas chances triplicam. Para concorrer, você precisa cadastrar as suas notas e comprovantes de pagamentos do cartão de crédito ou débito no site natalpremiadomt.com.br. Serão sorteados 30 vales compras de R$1.000 cada, 4 motos Honda Bis, 2 caminhões de prêmios e 2 carros Toyota Yaris. O cadastro não tem segredo. É só acessar o site natalpremiado.com.br, fazer o seu cadastro e começar a inserir as notas de compras e os comprovantes de pagamento do cartão. É muito prático. É como se estivesse enviando uma foto pelo WhatsApp. Mas é importante dizer que as imagens das notas precisam estar nítidas e constarem, no mínimo, os dados da empresa onde você comprou e o valor total da compra. E elas são acumulativas. Campanha Natal Premiado CDL, patrocínio Sicredi, apoio Governo de Mato Grosso.
Então tá legal, tá dado o recado então aí da CDL e o seu Natal premiado. Olha, o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, e alguns destaques que a gente separou aqui, que na verdade a Caroline separou aqui alguns destaques para a gente. Caroline é a nossa produtora aqui, aqui manda aprender e manda soltar aqui no programa Opinião. Esses destaques aí, os deputados da Assembleia Legislativa, aos quais a gente mencionou agora há pouco, aprovaram em segunda votação, na tarde dessa segunda-feira, o projeto de lei que prorroga o Fundo de Transporte e Habitação FETAB para os próximos anos. O texto recebeu votos contrários dos deputados Ulisses, deve ser de Moraes, né? Está Guimarães aí, mas acho que foi um lapso aí. Ulisses de Moraes, o delegado Claudinei, do PL, o Lúdio Cabral, do PT, e o Gilberto Catani, do PL. A fonte de contribuição incide sobre a comercialização de commodities em Mato Grosso, e com a lei, o Poder Executivo espera arrecadar 900 milhões de reais. Do montante, 80% dos recursos serão destinados para a Secretaria de Estado de Infraestrutura, SINFRA, realizar obras de estradas e construção de casas, 10% para a empresa pública MT Participações e Projetos S.A., a chamada MT-PAR, que realizará a duplicação da BR-163, além de 10% para a assistência social e agricultura familiar. Membro da oposição, Ulisses de Moraes, apresentou uma emenda para reduzir aí o prazo de renovação do FETAB de 4 para 2 anos. Contudo, a alteração foi rejeitada pelos demais parlamentares. O deputado estadual eleito e ex-governador Júlio Campos, do União Brasil, foi convidado para compor a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O convite foi feito pelo deputado Dr. João, que é vice-presidente da comissão. Se aceitar a proposta, Júlio Campos deverá ocupar a vaga na condição de membro no lugar do deputado estadual Dr. Jimenez, do PSD, que atualmente preside a comissão. Jimenez acabou não conseguindo se reeleger nas eleições de 2022 e deixa o mandato no fim do ano. Com isso, a presidência da comissão deverá ser encabeçada por Dr. João, que é médico nefrologista. Uma última notícia aí, que o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu nesta segunda-feira, 19, por maioria dos ministros, pela inconstitucionalidade das emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto. Na quarta sessão de julgamento sobre o processo, o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que acompanhou a relatora do processo, ministra Rosa Weber, foi decisivo para a definição do caso e derrubada do mecanismo usado para negociações políticas no Congresso Nacional. Como indicou aí o Estadão, em reportagem publicada no início do mês, 6 ministros do Supremo Tribunal, do STF, né, votaram pela inconstitucionalidade do orçamento secreto, enquanto 5 ministros se manifestaram pela manutenção do dispositivo, mas com as divergências em relação às regras praticadas. Enfim, no mérito, por maioria, julgou procedente os pedidos deduzidos nas ADPFs 850, 851, 854 e 1014 para declarar incompatíveis com a ordem constitucional brasileira
as práticas orçamentárias viabilizadoras do chamado esquema do orçamento secreto. Aí, ó, você acompanha essas e outras notícias no www.gazetadigital.com.br. Que nem o Jack Estripador, Lorenberg, vamos por partes, não é? O Lewandowski, o voto final, o voto de Minerva, né? Acabou acabando, né? Acabou pondo fim a essa discussão. Uma excrescência para muitos, não é? E outros já lamentando aí, muitos deputados, muitos parlamentares, pelo sim, pelo não, tem gente que já está refazendo contas, inclusive apoio parlamentar. Isso muda o que na sua avaliação ali no... Porque tem um governo, o governo Lula, que está chegando aí, que precisaria... Eu vou usar esse tempo no pretérito, porque daqui a pouquinho eu já vou explicar por quê. Muito do parlamento por conta desse orçamento aí, porque ele dá poder, né, para o relator, para o presidente Lira. O apoio do Lira agora parece que vira pó, porque o Lula precisaria muito do Lira lá. Mas o que muda na sua avaliação sobre isso? Porque acaba, né, essa... E um argumento, na minha avaliação, que foi plausível para essa negativa do Supremo foi a falta de transparência, né? Isso é importantíssimo para saber o que os caras estão fazendo, aonde que está indo o dinheiro realmente, quem está recebendo, quanto, para onde, enfim. Mas eu quero te ouvir sobre isso. Paulo e amigo telespectador, essa é uma discussão muito interessante. Sabe por quê, amigos? Veja, há quem diga, e eu já ouvi em alguns sites do âmbito nacional do país e até em parte da imprensa, dizendo que o voto do Lewandowski tem um dedo do Lula aí. E o Lira, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, não gostou muito do 6-5 lá no Supremo Tribunal Federal e colocaram um pé atrás nessa negociação com a comissão do novo governo. Esse é um ponto que deve ser colocado sobre a mesa. A segunda questão, veja, quando levou essa discussão para dentro do Supremo Tribunal Federal, na discussão que estava lá, a Câmara Federal, o Congresso Nacional, apressou uma PEC desse lado. Tanto é verdade que a votação, por exemplo, no Senado, foi de 64 votos a favor contra 13 votos. E a votação na Câmara Federal foi de mais de 380 votos a favor da validação, da confirmação do chamado orçamento secreto. E o que foi aprovado no Congresso Nacional, 80% do que foi aprovado era dividido pelos partidos políticos com maior representatividade lá na Câmara Federal. Ou seja, o PL, que é o maior partido, obteve 99 parlamentares a partir da legislatura que vem, e o segundo, o PT. Eles ganhariam e ganhariam muito nesta fatia toda. Por outro lado, amigo, aquele que sobrou, 15% do que sobrou dos 100, 15% tocaria para a cúpula, tanto do Senado quanto da Câmara Federal, com o dedo maior por parte do presidente, tanto do Senado quanto da Câmara. E os 5% também voltaria para o domínio da cúpula, tanto do Senado quanto da Câmara, para validar o orçamento secreto. E é mais uma observação que é melhor a gente fazer rapidamente para nós entendermos isso, para eu dar a minha opinião sobre. Amigos, o orçamento secreto, que nós chamamos de orçamento secreto, ou a emenda do relator, sempre existiu. Mas ela era tão insignificante, que nós não víamos no visor do orçamento. Tão pequenininha que você não via, ninguém falava. Só para o amigo telespectador entender, em 2014,
Sabe qual é o índice percentual de 2014 da emenda do relator no orçamento descritivo? 4,5%. Sabe quanto é agora? 34%, amigos. Olha o salto. De 4% pulou para 34%. E esse crescimento vem desde 2019. 2019 houve 2014, 4 pontos e pouco, subiu para 20 em 2019 e aí vem subindo. Chegou a 34, quase 35%. É uma excrescência. Traduzindo em miúdos. Esse chamado orçamento secreto, amigos, só aparece o nome do relator. Os demais parlamentares que indicaram a emenda não aparecem. Portanto, ela não tem transparência. E aí agride de morte a Constituição. Está corretíssimo o Supremo Tribunal Federal quando diz que o chamado orçamento secreto ele é inconstitucional, porque agride a Constituição. Em qual ponto que agride? Porque não tem transparência. É preciso que apareça o nome, por exemplo, a emenda individual. Aparece o nome do parlamentar que indicou a emenda e para onde essa emenda vai. Lá no orçamento secreto, não. Fica tudo no bolo, domínio secreto e o controle do relator. Aí não dá. Falta transparência. E aí, para aumentar ainda mais a reflexão do amigo telespectador, a emenda, porque existe emendas, amigos, de emendas de comissão, emendas individuais, emendas de bancada e agora o orçamento secreto. Aliás, com o resultado lá do Supremo, Paulo, sabe quais são as possibilidades visualizadas pelo parlamentar? É de aumentar a emenda de comissão. Se nós olharmos no bolo os índices percentuais, os valores de emendas, nós vamos perceber que, se não me falha a memória, a emenda de comissão é um pouco mais de 2,5, 2,6 bilhões de reais. Ao passo que a emenda individual é de mais de 7 bilhões de reais. O orçamento secreto, 19 bilhões. Veja muita coisa. A distância. Então, eles querem aumentar as emendas lá de comissão, mas existem alguns critérios aí que podem atrapalhar. E aí eles estavam querendo fazer também uma outra possibilidade de mexer com a Constituição para barrar aquela decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque trazer um projeto de emenda à Constituição, você simplesmente barra, não é que barra, não é isso, mas uma emenda constitucional pode sim dar vazão ou brecha, um caminho para que se tenha o chamado orçamento secreto. Dá um ar de legalidade, dá um ar de legalidade. Exatamente. Exatamente isso. Lavagem, sabe lavagem de dinheiro? Então, não teve lavagem de dinheiro, lavagem de legislação. Está tornando só dando um ar de legalidade para que eles possam fazer o que bem entendem lá. Opinião vai para o intervalo comercial e volta no instante só. Ok, estamos de volta, viu? Falei que era breve. Opinião está de volta aqui ao vivo nesta noite de segunda-feira, onde estaríamos entrevistando o deputado Max Russi, que nos comunicou pouco antes do programa que não poderia vir por conta de sessão extraordinária e importantíssima que está acontecendo, ainda está acontecendo, porque eu estou monitorando por aqui, lá na Assembleia Legislativa, onde algumas tratativas importantíssimas estão sendo desencadeadas, como, por exemplo, aquelas que dizem respeito à possível taxação da mineração, dentre outras questões. Então, ele não virá mais hoje, porque não dá tempo, né? E até para abordarmos muitos assuntos que teríamos para falar com ele, mesa diretora, a própria taxação aí da mineração, dentre outros assuntos, a gente vai tentar organizar uma outra data breve aí para que o Max Russi venha falar com você, telespectador, aqui no programa Opinião. Legal? O recado agora é da Maxlog. Acompanhe. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog,
uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita à Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Ok, então, Maxlog, nossa parceirona aqui no programa Opinião. Lorenberg, nós falávamos no bloco anterior, rapaz, da questão do Supremo Tribunal Federal, né, e tal. Uma situação que eu torci o nariz e achei mais uma das, e essa é uma opinião muito particular minha, né, das ações do STF indevidas, né, e eu chamo de inconstitucionais, que foi o voto a decisão do Gilmar Mendes sobre o fura-teto lá, tirando o auxílio emergencial, o Bolsa Família, que como queira chamar, desse fura-teto aí, desse pacote, esse pacote que está lá sendo apreciado no Congresso. Isso alivia de um jeito substancial para o Lula as coisas, porque ele não fica dependendo mais dessa coisa. Então vai ter que achar um dinheiro extra, 80 bilhões, que seria o caso aí do... Por que eu acho que foi uma... Acho não, a não ser que alguém venha com um livrinho sagrado da Constituição e diga para mim, está errado. Mas até onde eu sei, onde eu li, ele praticou mais uma invasão nas prerrogativas que não lhe cabem, que não cabem ao judiciário, né? Está lá no artigo 2º, por exemplo, da Constituição, a autonomia dos poderes, né? E essa é uma ação do poder legislativo. E muita gente, inclusive muitos parlamentares, até da própria chamada esquerda, enfim, andaram reclamando dessa ação aí do Gilmar Mendes. Mas eu queria te ouvir sobre isso também, sobre quais são as suas impressões sobre essa questão aí, essa ação do Gilmar Mendes, o senhor aqui de Diamantino. Paulo e amigo telespectador, é preciso fazer 2 observações aí. Veja, o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, não agiu por ofício, trocando em miúdos. Ele não pegou a tarefa e resolveu sozinho. Ele foi provocado. O Supremo Tribunal Federal foi provocado. E toda vez que o judiciário é provocado, ele tem que responder. Ele não pode engavetar uma provocação e fingir que ela não existe. Ele pode dizer assim, ó, você saiba, Randolph, que isso não é prerrogativa minha, meu caro. Você não lê com a Constituição, deputado, senador Randolph Rodrigues? Isso não é prerrogativa minha, não. Como é que eu vou fazer? Aí ele cancela, declara incompetência. Aí ele não fez isso, ele canetou lá. Então, só para fazer esse adendo aí. Mas você tem razão, Paulo. Então ele é provocado. Mas quando ele é provocado, não significa que ele é obrigado a aceitar. Veja, ele pode recusar. Mas ele tem que responder. De alguma forma, o judiciário tem que responder todas as demandas, todas as provocações. Esse é um ponto que tem que ficar muito claro. Por outro lado, amigos, já tem uma PEC que fura o teto, e não é a primeira vez. Aliás, o teto, desde 2017, nunca foi cumprido. Desde o último ano do Michel Temer, não foi cumprido. Durante o governo Bolsonaro, também não foi cumprido nem um ano.
Em 2019 furaram o teto, em 2020 também, por conta da pandemia, evidentemente, 2021 e 2022. Chegou, se nós somarmos todas, deu quase 800 bilhões de reais no governo Bolsonaro, ultrapassando o teto. Agora aprovaram dentro do Congresso Nacional, e aí o Paulo tem razão, ora, se aprovaram para ultrapassar o teto de 145 bilhões de reais, e nesses 145 bilhões tem 70 bilhões destinados a assegurar aquela Bolsa Família de R$600. Era Auxílio Família, agora vai ser Auxílio Brasil, agora será voltar ao antigo nome. 70 milhões destinados a isso, mas não é só para o Bolsa Família. Tem R$150 para a criança de uma família que está sendo contemplada com o programa. Dão aí todo 70 bilhões de reais, dentro dos 145. O restante dos 145, que foi aprovado no Congresso Nacional, e que aí a mão do Gilmar Mendes não era necessário, e aí eu concordo com você. Ora, se está aprovando um projeto lá dentro do Congresso Nacional que permite estourar o teto, não tem sentido o ministro Gilmar Mendes... Faltava a Câmara ainda. Faltava. Então é simples, amigos, simples. Não tinha sentido você simplesmente dizer que o auxílio, a Bolsa Família de R$600 está fora do teto. Peraí, ou está fora do orçamento constitucional. Está errado. A meu juízo está errado. Desde a questão dos 145 bilhões, embora o próprio governo atual também vai ser beneficiado com aqueles 145 bilhões, porque estão atrasados bolsas da pós-graduação. Com esse 145 bilhões, parte dele para pagar as bolsas após a aposentadoria de doutorado, de mestrado, que estão atrasados, todas as bolsas estão atrasadas, serão beneficiados. O Lula duplamente, sabe por quê? Porque essa dívida poderia ser levada para o ano que vem. Então, de qualquer forma, ele teria que resolver os atrasos na bolsa, dessas bolsas todas. A farmácia popular que nós falávamos no primeiro bloco também não tem dinheiro de acordo com o orçamento. Então, esses 145 bilhões, uma parte deles, 60 bilhões, é para cobrir esses buracos que aparecem na farmácia popular, nas bolsas, no dinheiro que foi tirado da educação, no dinheiro da saúde, que foi a menor no orçamento mandado para o Congresso Nacional. Então, veja, traduzindo em miúdos, eu concordo com o Paulo em gênero, número e grau, que a mão do ministro Gilmar Mendes em permitir que o valor destinado à Bolsa Família esteja fora daquilo que é cobrado como teto. A meu juízo, não deveria ser feito dessa maneira. Ei, rapaz, que coisa, né? Enfim, e é um dinheiro que o governo Lula pretende ter, né, para cumprir algumas promessas de campanha. E não é só farmácia popular, essas coisas que realmente tem atraso, tem que honrar, tem, mas vai muito, mas muito além disso aí. Tem promessas, tem compromissos feitos aí com... Você tem uma ideia? Até já teve um acordo verbalizado com o presidente da Argentina para empréstimo à Argentina. Salvo engano, de 4 bilhões de reais. A presidenta de Honduras também teve por aqui... Tudo isso é falação, viu, Paulo? Não tem nada concreto. Não, nada existe. Eu não falei que real. foi concretizado, até porque o governo não assumiu. É só conversa, não, amigo. É só conversa mesmo, eu não disse nada disso. Conversa das redes sociais. Não, olha só. Não tem nada de conversa oficial. Eu vi a secretária ministra lá da Argentina, o depoimento dela sinalizando do diálogo, da pretensão. Eu não disse aqui que foi fechado ou coisa do tipo. Não, tá certo. Agora, eu estou partindo do princípio, pelo que disse o Lula, que vai reativar esses acordos
com os companheiros do Mercosul, da América do Sul. Isso ele falou. Aí eu estou ligando uma coisa a outra, né? O pessoal já veio aqui, a presidente de Honduras esteve aqui, pedindo dinheiro. O Fernandes também, presidente da Argentina. Vi agora a declaração da ministra, não lembro, eu esqueci o nome dela agora, porque eu não vou, também não sou obrigado a ficar decorando esses nomes difíceis, não. Também dando conta dessas tratativas, da intenção. Agora, não tem nem como ter fechado nada, não é? Não tem nem como, o governo nem assumiu ainda, não é? Então, isso tem... e aí eu pego também como base o passado não muito distante, que é o modus operandi do PT, né? De ter também os parceiros lá, de mandar dinheiro para colar, enfim. Isso aconteceu no passado aí, não é? Agora, o que há até agora é a base do diálogo e das intenções, das tratativas, tentando buscar aí cada um querendo um pedacinho do bolo aí. Agora, que o dinheiro, além de esses programas que você falou aí, Lorenberg, de farmácia popular e tudo mais, é para honrar os compromissos que ele fez, de campanha. Não, farmácia popular... Não, eu estou falando outras coisas. Farmácia popular, ponto. Isso aí, passivo, eu concordo. É do governo atual. Sim, os problemas eu estou dizendo que o dinheiro... eu estou dizendo que o dinheiro, os milhões, bilhões aí, é para ele honrar alguns compromissos que ele fez na campanha. Compromissos, eu não estou falando de compromissos não republicanos, não. Estou falando, ele prometeu uma série de coisas. Então, para ele cumprir a série de coisas, ele precisa de ter bala na agulha. Então, a minha leitura, pelo menos, é essa aí, não é? Enfim, vamos torcer para que as coisas acabem tendo um impacto mais positivo do que negativo. Eu não acredito nisso. Não é que eu seja pessimista, não, mas é que eu já vi esse filme antes. Ô, Lorenberg, deixa eu trocar de assunto aqui. Só me fala aqui, Boca, qual é o tempo que eu tenho aqui? 4 minutos. Preciso dar uma pinceladinha aqui em algumas questões aqui do Estado. Vou escolher uma, que é a deputada Janaína Riva, como está aqui no jornal A Gazeta de hoje, que a gente tem aqui, também tem uma aí. Tem. Essa sinalização dela de que ela não fica no MDB se o MDB apoiar Lula. E aí considere ela sendo não só nora do Wellington Fagundes, que é do PL, mas que ela é parceira de pensamento nesse instante do sogro, né? Então, queria que você falasse dessa sua opinião sobre essa declaração da Janaína Riva aí. Amigos, eu vou fazer 2 observações. 2 minutos. Eu não sei se o tempo dá suficiente. 2 minutos. Veja, se nós olharmos a matéria do jornal A Gazeta de hoje, logo no primeiro parágrafo, a Janayara Soares, que é a jornalista, fala que a Janaína Riva, a deputada Janaína Riva, pode sair do MDB caso a aliança entre o MDB e a liderança, o governo Lula, ela venha a ser fortalecida. Veja, pode, amanhã ou depois a deputada pode voltar atrás. Pode sair, não é a mesma coisa que deve sair. É diferente. Por outro lado, todos nós sabemos, e a deputada Janaína Riva, como é a grande parlamentar, também sabe, que parte do MDB, embora tendo uma candidatura própria à presidência da República, apoiou o Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. E no primeiro turno também, lá no Nordeste, parte dos MDBistas apoiaram. Por outro lado, não se pode também perder de vista que o MDB há algum tempo já está aproximando do futuro governo para ter cargos dentro, 2 cargos. Eles estão pleiteando duas pastas no governo federal, porque o MDB não quer somar a pasta que poderia ser colocada a Simone Tebet. A pasta da Simone Tebet, os MDBistas estão provocando o Lula, provocando a comissão toda, porque essa pasta é um direito do Lula, é uma escolha do Lula e não do MDB.
Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que o MDB fará parte da base aliada do governo que virá. Agora, e a Janaína? PL. Veja, e pode não acontecer nada. É. Veja, o discurso político, só para concluir, amigo. Conclui rapidão para a gente encerrar o O programa. discurso político é um discurso de máscaras. Nós não precisamos ler literalmente o discurso, mas o que está por trás de cada palavra. Não nos esqueçamos que 2024 tem eleição. E ela sabe que o MDB fará parte do governo que foi declarado eleito pelo TSE, e aí, automaticamente, ao se ter como base essa matéria, que ela estará fora do MDB se ela cumprir isso realmente, se isso realmente fosse concretizar. Aí o caminho natural seria do PL, que eu acho que por ser do Wellington Fagundes e tudo mais. A gente volta a falar sobre isso amanhã, porque o programa acabou hoje. Amanhã a gente entrevista aqui ao vivo o vereador por Cuiabá, Chico 2000, ele que vai assumir a Câmara de Vereadores para a próxima legislatura. Até lá, fica bem, fica com Deus também.